Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus, trazendo este renovo, esse refrigério. Que o Senhor te acolha neste momento, abençoando a tua vida, abençoando a sua saúde. Que o Senhor faça sobressair como o sol do meio-dia, ilumine todos os teus caminhos, para que você tenha discernimento, tenha direção e andar nos preceitos e no caminho do Senhor. Que o Senhor, neste momento, mova ao teu favor, desfazendo toda a opressão das trevas. Que o Senhor desfaça tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã, este ouvinte nesta manhã, sustenta eles, Pai amado. Senhor, livra eles em nome de Jesus de todo este mal que tem assolado os seus caminhos, a sua vida, a sua saúde. Levanta aqueles que estão no leito da enfermidade, aqueles que estão entubados, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu és a nossa esperança. Ainda que não haja esperança, meu Deus, mas Tu és o Deus que move, Senhor, e traz a vida de volta. Tu és o Deus, Pai amado, que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus, Pai amado, que vivifica as coisas mortas, que vivifica este órgão, meu Pai, que está desfalecido e dá vida novamente, e que o Senhor traz a cura, e que o Senhor traz a salvação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Orando sempre, meus irmãos. Orar, precisamos crer em Deus, o Deus do milagre, o Deus que ressuscita, o Deus que restaura. Meus irmãos, o Deus que toca e traz vida aonde há mortandade. Deus é tremendo, meus irmãos. Só aquele que criou todas as coisas pode trazer exatamente à existência aquilo que não existe. Deus traz à existência o que não existe, pela sua palavra, pelo seu poder. E nós precisamos viver em nome de Jesus, debaixo desse poder, debaixo desta autoridade, debaixo desta unção, no qual nós já recebemos tudo para sermos mais do que vencedores, meus irmãos, mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. O Senhor precisa estar nos fortalecendo pela sua palavra. A palavra do Senhor, ela nos fortalece, a palavra do Senhor nos dá vida, porque pela fé nós vivemos, meus irmãos. E esta fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Nós precisamos ouvir e crer no poder de Deus, crer em tudo que Deus já determinou para as nossas vidas. Viver por fé é viver crendo que precisamos ser limpos pela palavra, precisamos ser restaurados pela palavra de Deus. Vivemos uma vida para sermos mais do que vencedores, meus irmãos, mais do que vencedores. Aleluia. Viver moldados por Deus. Lá no livro de 1 João 3, ele diz: e todo que nele tem esta confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se nós temos esta confiança, pela fé, que vamos herdar a eternidade, nós vamos nos purificar, meus irmãos, nos purificar. Temos uma batalha. A batalha é vencer o mundo. A batalha é vencer as concupiscências do mundo. Bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Salmo 119, meus irmãos, é tremendo. Deus, Ele nos dá vitória, mas Ele quer que nós vivamos nele. Precisamos viver nele. Glória a Deus. Por isso, Deus já nos deu todas as coisas para vencermos. E precisamos viver para vencer. Nós precisamos viver para vencer. Não adianta nós só termos a promessa e não vivermos para essa promessa. Nós precisamos viver para a promessa. Muitos entendem, Deus já prometeu e já aconteceu. Eu digo, Deus prometeu,
Mas quando Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos de Deus, meus irmãos. Os escolhidos de Deus, estes sim, vão herdar a vida eterna, meus irmãos. E precisamos viver para sermos escolhidos. Precisamos viver para sermos escolhidos. Jesus, no livro de Mateus, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. E depois outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e matando. Então, tendo a notícia disto chegado ao rei, e o rei, tendo a notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos de convidai para as bodas todos o que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai e lançai-os na trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22. Amém? Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Glória a Deus. Então Deus veio convidar os filhos de Abraão para entrarem no reino de Deus. Mas muitos, meus irmãos, recusaram a entrar, não deram atenção. Então, como diz aqui o rei, ouvindo esta notícia, enviou o exército a destruir aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E disse que estava tudo preparado, que era para ele sair aos caminhos e convidar quem os encontrasse. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Quer dizer, o Senhor veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Então o Senhor exatamente abriu esta ação através de Jesus para que os gentios fossem alcançados, tanto maus como bons. Deus usa as coisas nécias neste mundo, as coisas fracas neste mundo, para transformar elas, para que essas almas sejam lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que muitos estão sendo chamados para receberem a salvação. Muitos estão sendo chamados, mas poucos escolhidos, meus irmãos, poucos escolhidos. Nós precisamos atentar se nós estamos no meio dos chamados ou se nós já estamos escolhidos. Nós temos que viver para sermos escolhidos, meus irmãos, e não ficar só no chamado. E eu digo, muitos são chamados, poucos escolhidos. A palavra está nos dando este entendimento que muitos ficarão de fora, meus irmãos. A maioria vai ficar de fora do reino de Deus, porque são poucos os escolhidos. Os escolhidos, meus irmãos, eles vivem para Deus, eles se santificam para Deus. Os escolhidos, eles vão exatamente deixar as suas vestes brancas, as vestes nupciais, porque nós vemos aqui que havia o rei entrando para ver os convidados, como diz ali no livro de Mateus, nós vemos ali, Mateus 22, que o rei entrou para ver os convidados e havia ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Então o rei
disse aos seus servos: amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não adianta a gente ser chamados, meus irmãos, e não termos vestes nupciais. Nós precisamos ter as vestes nupciais. As vestes, meus irmãos, quer dizer a santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Alguém está atentando para isso? Não, meus irmãos. Ninguém está atentando. São poucos que atentam ao verdadeiro chamado de Deus para viver como escolhido de Deus, viver para Deus. Nós precisamos viver para Deus. Eu quero que você atente que nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão dentro das instituições religiosas pregando o presente mundo, meu irmão. Preparando o homem para o presente mundo. Jesus veio nos preparar para o reino de Deus. Amém? Quando o Senhor diz, vai, prega o reino de Deus. Jesus diz, vai, prega o reino de Deus. Nós temos que pregar o reino de Deus. Nós temos que pregar o reino vindouro. Nós temos que pregar que o homem precisa se preparar para encontrar com Deus. É isso, meus irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Se nós vamos pegar dentro do Novo Testamento, a base de todas as Escrituras Sagradas, em todo momento nós vemos os apóstolos de Jesus trazendo a doutrina de Cristo, exatamente preparando toda a igreja para se encontrar com Deus. Se nós vamos olhar em todo o Novo Testamento, em todas as cartas ali dos apóstolos, nós vamos ver uma igreja sendo preparada para se encontrar exatamente com Deus. Uma igreja sendo santificada, uma igreja tirando o pecado, uma igreja vivendo em comunhão, uma igreja vivendo em amor, glória a Deus, uma igreja purificando o homem interior, uma igreja fazendo a sua velha natureza morrer, viver uma nova natureza de Deus dentro dela. Essa é a base de toda a Escritura Sagrada, meus irmãos. Preparar o homem para se encontrar com Deus, preparar o homem para se santificar. Nós estamos no mundo, meu irmão. Qual que é o papel do diabo? O papel do diabo é roubar o homem da presença de Deus. E vai usar o sistema do mundo. Então, essa tentação, meus irmãos, está no mundo, meus irmãos. Nós vamos ser tentados em todo momento. Por isso o Senhor diz, guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Precisamos guardar a nossa vida espiritual, meus irmãos. O mundo vai tentar nos roubar, o sistema deste mundo vai tentar nos roubar em todo momento. As cobiças, nós vemos que o rei mandou seus convidados, exatamente, que estava tudo pronto. E diz aos convidados, eis que tem o jantar preparado, os meus bois, cevados, botos, tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Meus irmãos, as pessoas não estão fazendo caso. É isso que é o problema. Elas não estão atentando para o chamado de Deus, para se prepararem, para se encontrarem a Deus. Não estão se importando. Elas estão indo para o seu negócio, para o seu campo, como era o caso exatamente desta passagem. Jesus está falando. Deus tem chamado as pessoas, mas elas não estão fazendo caso, elas não estão atentando para aquilo que Deus está falando, estão deixando exatamente, não vou perder tempo com Deus, não vou me preparar para buscar Deus, eu tenho um compromisso, eu tenho meu negócio, eu tenho meu campo, eu tenho tudo para fazer na vida, e acabam buscando o mundo e as suas satisfações em primeiro lugar e deixando Deus depois, se pode acrescentar alguma coisa. Eles invertem. Enquanto a palavra de Deus diz, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, as pessoas estão invertendo, meus irmãos. Eu quero que você entenda que nenhuma religião, nenhuma instituição religiosa está acima da palavra de Deus. Toda a base, ela tem que estar nas Escrituras Sagradas de Deus.
O problema maior é que vai se levantando instituições e elas parecem que trazem uma doutrina própria, sua, a doutrina, e vão criando essa cultura, e as pessoas vão passando por uma cultura. E se nós basearmos no que nós estamos recebendo hoje, que muitos estão recebendo hoje, está totalmente deformado com a verdade do Evangelho, meus irmãos. Enquanto pegarmos a base pura do Evangelho, ela prepara o homem em todo momento para o homem ser espiritual, para o homem viver com Deus, para o homem viver em amor e misericórdia, para que a atenção do homem seja constante na obra de Deus, seja constante no amor, na misericórdia, que o homem tenha bondade dentro do seu coração, misericórdia, que o homem se aparte de toda contaminação, que os homens se apartem exatamente de tudo aquilo que pode lhe contaminar, fugir fora da aparência do mal, não pegar a doutrina dos gentios, não andar nas concupiscências dos gentios. O padrão nosso é as escrituras sagradas. Mas nós vemos um mundo, meu irmão, que vem deformar, e o diabo é sutil, e ele quer que os homens vivam num evangelho contaminado por todo o pecado e toda a concupiscência do mundo. E é esse o maior erro, porque estão deformados, sem entendimento, sem visão. As pessoas entram num evangelho deformado pelos homens e continuam achando que aquilo que eles estão recebendo está certo, e não examina as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras. Jesus, ele diz, examinai as Escrituras. Meu povo perece porque lhe falta o entendimento, meus irmãos. E continua. Nós estamos no pleno século, meus irmãos, 21. E nós vemos que nós temos tanta informação, tanto verídica como falsa, meus irmãos. Nós temos as Escrituras, nós temos homens de Deus pregando a palavra, nós temos homens e mulheres de Deus, nós temos uma igreja viva que recebe a palavra, homens cheios do poder da palavra e do Espírito Santo, mas muitos passam longe, a maioria passa longe, meus irmãos, porque tem que ajustar a sua vida. Muitos não querem ajustar a sua vida na presença de Deus. Ah, não, tá muito fácil. Eu estou vivendo um caso com uma mulher. Ah, eu me divorciei, casei de novo. Ah, eu estou aqui. Meus irmãos, é tanto pecado, é tanta concupiscência carnal que está hoje neste mundo gospel, meus irmãos. É muita mentira, é muita glória de homens, meus irmãos. Se alguém tem que se gloriar, se glorie no Senhor. Aquele que se acha sábio, os homens se tornando sábios. Aquele que se acha sábio, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz, se faça louco. Nós, meus irmãos, precisamos acordar. Deus está chamando uma geração para despertar, para acordar, para viver para a eternidade. Quem está perdendo com isso é você, porque Deus está te chamando, é tempo. Ontem eu já trouxe uma mensagem, hoje nós trazemos uma outra mensagem. Porque o Senhor, Ele diz, vai e prega o reino de Deus, prega a verdade, prega o arrependimento. Jesus disse, vai, prega o arrependimento. Um povo que precisa se santificar, um povo que precisa se transformar, mas um povo que está colado com o mundo, um povo que está com seus prazeres do mundo, um povo que vive do mundo, que coloca a sua esperança no mundo, um povo que está morto, um povo que acha que está vivo, mas está morto. Um povo morno, mas o Senhor nos chamou, meus irmãos, para a gente voltar ao primeiro amor, voltar à essência da adoração, voltar para ser o escolhido de Deus, meus irmãos, voltarmos para sermos o escolhido de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos, ele diz, lá em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Amém? Porque Deus é quem os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo morreu antes e nos ressuscitou dos mortos. Amém? Meus irmãos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Muitos pegam esse versículo e falam, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vai lá em Romanos 1, diz 8, né? Romanos 8 diz,
Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós abreviamos o versículo, tá? Tomamos direito daquilo que nos interessa. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui que nós temos uma situação. Deus está falando de escolhidos, meus irmãos. Deus está falando de escolhidos. Jesus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí que está o problema, meu irmão e minha irmã. Quando você é um escolhido de Deus, quando você anda na presença de Deus, o Senhor nos diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque Deus é quem nos justifica. Deus nos justifica, meus irmãos, quando nós andamos em espírito e em verdade, quando andamos na sua presença, quando guardamos os seus mandamentos, quando lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, Jesus nos justifica. Meu irmão, Jesus nos justifica. Ninguém tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Mas muitos só estão nos chamados. Deus te chamou para ser santo, mas você está no pecado. Nós vemos que Deus chamou os convidados, mas eles não atentaram. Eu digo, quantas vezes Deus tem chamado você para santificação, Deus tem chamado para você ser santificado, santo, para você ter a eternidade, meus irmãos. Mas os prazeres da vida têm te roubado da presença de Deus. Você tem perdido uma batalha, porque o pecado tem dominado a sua vida. O pecado. Nós não podemos deixar mais o pecado nos dominar, meus irmãos. O Senhor nos chamou para dominarmos o pecado. Nós temos que dominar a nossa fraqueza. Deus já nos deu todas as coisas que era necessário para a vida, meus irmãos. Deus já nos deu todas as coisas. Deus nos deu Cristo, nos deu a sua misericórdia, nos deu a graça. Ele nos colocou à nossa disposição os dons espirituais, nenhum dom vos falta, já fosse enriquecido em todas as coisas, nenhum dom vos falta. A palavra está dizendo, nós recebemos tudo da parte de Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. O Espírito Santo nos adorna pelos frutos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, buscai os dons com zelo. Buscai, nós precisamos buscar com zelo. Deus nos deu todas as coisas, meus irmãos. Quando você tem o zelo de buscar Deus, quando você busca Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, meu irmão, aleluia! Você vai sendo adornado pela paciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo amor. E só vivendo o Espírito, só vivendo na palavra. Para sermos adornados de toda esta bondade de Deus. Para vencermos a nossa natureza carnal, a nossa natureza caída. A nossa natureza que toda hora parece um termômetro. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, outra hora está no meio. Um cristão constante, meu irmão. Ele está com o termômetro lá em cima, cheio da presença de Deus, cheio da confiança, cheio da esperança. Glória a Deus, ele está cheio da bondade, ele está cheio da perseverança. Aleluia. Deus quer te encher, meu irmão e minha irmã. Deus quer te renovar, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Tudo já está pronto, tudo está pronto. Glória a Deus. Você foi chamado para ser um escolhido. Sai do chamado, sai do chamado. Meu irmão, muitos podem ter tido um convite, mas você precisa trajar as vestes nupciais para participar desta festa, meu irmão, para participar das bordas do Cordeiro. Você recebeu o convite, você vai deixar o convite de lado? Você vai deixar o convite, a hora que eu tiver tempo eu vou prestar atenção? Ou você vai atentar para a coisa mais importante que nós temos na vida, participar das bodas do Cordeiro, com vestes nupciais, para termos a eternidade. Deus te chamou para termos a eternidade, meus irmãos. Vamos trocar este reino terreno. Muitos estão valorizando tanto este reino terreno, meus irmãos, perto daquilo que nós vamos herdar, incorruptível, incontaminável. A palavra de Deus, Jesus diz que nós vamos ser igual aos anjos, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos receber um corpo incorruptível, um corpo incontaminável, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ser viver num mundo sem a maldade, viver em amor, glória a Deus, viver
sem enfermidade, sem o mal, sem a presença do mal, meus irmãos. Glória a Deus, toda a bondade de Deus derramada nos nossos corações. Precisamos vencer nesta vida para herdarmos o maior tesouro que nos está preparado, o reino celestial, meus irmãos. Mas muitos têm trocado por algumas moedas de prata. Tem vendido Jesus por algumas moedas de prata, tem preferido o presente século. Meus irmãos, são cegos, vivem atolados numa falsa esperança, porque ninguém é eterno. Você conhece alguém que é eterno nesta vida, meus irmãos? Tirando Enoque e Elias, que foram arrebatados vivos para Deus, que eram homens que andavam na presença de Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Elias foi tomado vivo porque andavam com Deus, por isso que Deus os tomou. Ninguém é eterno desta vida. Os homens estão correndo todos os dias, levantam cedo, dormem tarde para tentar conquistar alguma coisa nessas vidas, mas são como a erva, seca e são depois lançadas no fogo, meus irmãos. Atenta para o chamado de Deus, atenta para a presença de Deus, atenta a cada momento da sua vida, viva com prudência, viva com sabedoria, viva debaixo desta unção de Deus, que Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, Deus te chamou, não fique só no chamado, queira ser um escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus, viva para ser um escolhido, meu irmão. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você está tentando para aquilo que o Evangelho está dizendo, meus irmãos? Jesus é muito claro, poucos são os escolhidos. Ou você quer fazer parte da maioria e ir para o inferno? Nós temos que fazer parte, meus irmãos, daqueles realmente que buscam a presença de Deus, que andam com o coração sincero na presença de Deus, porque o mundo vai te roubar. O mundo e as suas concupiscências vão te roubar. O mundo e a sua doutrina vão te roubar. O mundo e as suas glórias, meus irmãos, vão te roubar. As glórias dos homens, meus irmãos, a glória dos homens. A glória dos homens estão aí. Você vê que o mundo vai atrás de glória. Então eles levantam um ídolo. O mundo está cheio de ídolo. O ídolo do futebol, o ídolo do canto, o ídolo de tudo. O ídolo da luta, o ídolo das corridas de carro, tudo tem ídolo. Os ídolos que andam na prostituição, os ídolos que vivem tudo quanto as coisas contaminadas. E os homens louvam o diabo. Meus irmãos, tem muito justo morrendo, pregando o evangelho nos lugares mais áridos e não são nem conhecidos e nem lembrados. Esses são verdadeiros homens de Deus, porque o sangue dos santos, meus irmãos, Deus realmente valoriza o sangue dos santos, meus irmãos, o sangue dos santos, aqueles que realmente se esforçam para levar a verdade de Deus, a vontade do Senhor, e você foi chamado para ser um escolhido de Deus, meus irmãos. Vença a sua natureza carnal, vença as suas fraquezas. Não se conformeis com este século, mas sede transformado. Deus te chamou, meu irmão, para você viver separado. Você é separado, nós somos separados. Os que são separados, você vai ver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Meus irmãos, nós somos separados. O homem de Deus, ele é separado, meus irmãos. O homem de Deus não se conforma com as coisas desse século, não, meus irmãos. Ele não se conforma, porque o diabo está nesse século contaminando, fazer os homens acostumarem com o pecado, fazer os homens acostumarem com todas as aberrações. O diabo vai fazendo o pecado ficar normal no meio do povo. Vai ficando normal. O pecado entra no meio da igreja e vai contaminando. Aí a prostituição tá lá, tá normal. Tá normal, estão roubando, tá normal. Estão falando mentira, tá normal. Maledicência tá no meio da igreja, tá normal. Tá tudo normal. Mas tá normal? Não, não tá nada normal. Porque aqueles que vivem a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, aqueles que vivem na unção de Deus, meus irmãos, aparta de todo mal.
Meus irmãos, aparta de todo mal, nós precisamos nos apartar de todo mal. A doutrina nossa tem que ser uma doutrina santa. Não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Glória a Deus, amém? É isso que nós precisamos. Deus tem te chamado. A mensagem de hoje, meu irmão, é para que você realmente se regenere. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor, glória a Deus, que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor ilumine os seus olhos, que o Senhor ilumine e abra a tua visão, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te dê sabedoria, porque tudo isso o Senhor já tem nos dado, meus irmãos, aleluia. Nós precisamos atentar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, meus irmãos, a viver para Deus. Deus nos chamou para andarmos com Ele. Meus irmãos, nós não podemos mais viver escondido com os medos de Deus, das coisas, como fez Adão. Mas temos que falar, Senhor, eis-me aqui, purifica o meu coração, purifica a minha alma, purifica o meu andar, meu Pai. Desvia de mim, Senhor, os caminhos maus, mas guia-me, Senhor, pela vereda da tua justiça, por amor do teu santo nome, Pai amado. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte nesta manhã, este poder da tua glória. Senhor, que esses chamados não sejam só chamados, que a partir de agora, Senhor, eles tomem a carreira que lhes está proposta e sejam esses verdadeiros escolhidos que o Senhor chamou, meu Pai. Escolhidos, Pai amado, glória a Deus, porque não adianta nós estarmos no meio da multidão, Senhor, mas o Senhor nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo, selado pelo seu Espírito, porque Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Deus te chamou para você ser vivo, Deus te deu direito, aleluia, a comer do fruto da árvore da vida, da eternidade, meu irmão. Senhor, que liberta os cativos nesta manhã, que quebra toda opressão, Senhor, que liberta, levanta, Senhor, os teus servos da manhã, dá força aos cansados, oprimidos, meu Pai, fortalece as mãos frouxas, enche eles da tua santa presença, Pai, renova sobre a vida deles, Pai amado, porque tu és o Deus, Pai, que nos enche desta tua santa presença, deste teu poder, desta tua glória. Glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do eterno, meus irmãos, aleluia. Quem tem ouvidos a compreender o que o Espírito declara às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu irmão, é isso, escolhido tem eternidade. Você é um escolhido de Deus, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, fica na paz, estaremos aqui amanhã se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.